Olá, meus irmãos e irmãs de caminhada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz e Lei Divina Ser Luz. Eu me chamo Sérgio e já de antemão vou pedir aí os irmãos que estão nos acompanhando nesses vídeos sobre cura física que nos auxiliem aí a propagar esses conteúdos. Então se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, dê o joinha se estiver gostando dos vídeos, compartilhe. Vamos levar para frente essa corrente aí, né, com esse conhecimento, com esses vídeos, e assim também vocês nos ajudam a estar elaborando, né, novos vídeos, a promover novos conteúdos e assim enriquecendo também um pouquinho o nosso canal e bem como os vídeos que a gente tem hoje aí à nossa disposição, com alguns assuntos um pouco mais relevantes da nossa caminhada, né, espiritual, dessa manifestação da fiscalidade que nós nos encontramos. Então, no vídeo anterior, nós começamos falando um pouquinho sobre a necessidade que nós temos, cada um de nós, de ter um alarme para acordar. E nesse caso da nossa saúde, acordar para a nossa saúde, acordar para o nosso bem-estar, qual vai ser o seu alarme? A doença? Espero que não. A gente pode realmente mudar esse panorama, a gente pode realmente fazer diferente. O nosso corpo, ele sempre soube e ele sabe como se curar sozinho. Isso desde que o ser humano é ser humano. A nossa máquina biológica ela foi desenvolvida para essa homeostasia natural. Só que é muito importante que a gente tenha também essa percepção sobre o ambiente interno e o ambiente externo. Assim, quando nós vamos plantar uma semente, ou seja, a qualidade dessa semente ou dessa árvore que vai vir dessa semente, ela vai depender muito do solo, mas ela depende também do contexto interior, da própria programação ali em nível de DNA da própria semente, ou seja, do que ela nasceu para ser, ou seja, os frutos que ela nasceu para preparar. E em nosso caso, fazendo uma comparação apenas ilustrativamente com a semente, no nosso caso é um pouco diferente, porque o nosso ambiente interno ele é muito mais importante exatamente porque como seres conscientes, seres inteligentes, nós trazemos muito mais informações gravadas. E por que o nosso ambiente interno ele é mais importante do que o externo? Observem, eu não estou falando que o ambiente externo não tem importância. O ambiente externo ele tem a sua importância, mas no nosso caso, o nosso ambiente interno ele é mais importante exatamente pela questão de que é por meio das nossas crenças, do nosso corpo mental, do nosso campo emocional que nós vamos fazer toda a leitura do ambiente externo. Então, ou seja, a base de toda essa interpretação do mundo, ela é interior. Então, no nosso caso, de fato, não tem como dizer que o ambiente, para que a gente tenha saúde, ele tem que ser um ambiente correto, harmonioso. Entre o ambiente interno e o externo, o mais importante é o interno, ainda que o externo também tenha que ter as suas qualidades, ou então que não provoque a doença propriamente dita, né? Porque nosso corpo também ele tem as limitações fisiológicas dele para lidar com certas influências exteriores. Mas falando do ambiente equilibrado, que é o que nós precisamos buscar, esse ambiente é importantíssimo para que a gente mantenha a saúde ou para que a gente recupere, resgate o nosso estado de saúde ou que a gente pare de atrapalhar o nosso corpo a se autocurar. Como dissemos, ele já sabe fazer isso desde sempre e basta que nós paremos de atrapalhá-lo. E indo um pouquinho além, nessas reflexões, nesses pensamentos, a gente pode chegar à compreensão de que toda doença, no fundo, como uma consequência dos nossos atos, que são ruins, dos nossos maus hábitos ou maus comportamentos, maus pensamentos e o mal sentir, eles sempre se baseiam nesse ambiente interno. Por quê? Obviamente a gente pode fazer uma comparação, vamos supor, dizendo que em alguns momentos eu me alimentei mal, então eu quis comer, enfim, muito fast food, ou seja, comidas que me faziam mal e mesmo assim por gula ou por teimosia, eu queria comer aquilo, excesso de doce, excesso de sal ou até a falta de alguns alimentos que o nosso corpo estava precisando ali para manter o seu equilíbrio fisiológico numa harmonia, né? Então, o que acontece? Mesmo quando nós buscamos essas fugas, seja alimentícias, seja de comportamentos, isso é baseado numa crença interna, numa busca interna, numa tendência interna, ou seja, mais uma vez aqui ratificamos a importância do ambiente interno, porque mesmo quando nós vamos buscar ou realizar essas más tendências, é a partir de algo que pensamos, é a partir de algo que sentimos, ou seja, de algo que desejamos. E assim nós
desobedecemos assim, o nosso próprio senso de saúde, digamos assim. Então, baseado nesse ambiente interno, ou seja, nas minhas crenças, nas minhas tendências, nas minhas vontades e desejos interiores, eu acabo buscando alimentos que me fazem mal, às vezes excesso de exercício, porque isso também é um fato agravante. A gente tem que sempre buscar tudo em equilíbrio. Então, nem a ociosidade é completa, em absoluto, nem também o excesso de atividade física. Contusões, desgaste, isso vai gerar o mesmo problema a curto, médio até longo prazo, não importa. Agora, a questão é, por isso que nós voltamos aí para esse ponto do nosso equilíbrio interno, desse centro de gravidade, vamos dizer assim, da nossa saúde, né? Que parte sempre desse nosso elemento interior. E já que nós tocamos nessa parte aí do excesso da atividade física que acaba sobrecarregando alguns órgãos, então muitas pessoas que fazem atividade física em excesso tomam muitos suplementos, sobrecarrega o fígado, atinge também de certa forma aí os rins, então tudo isso causa um sobrepeso ali de atividade em determinados órgãos. Quando nós somos jovens, nós não sentimos tanto os reflexos desses pesos fisiológicos, mas ao longo do tempo, nosso corpo vai sentir e aí voltam aqueles feedbacks negativos, né? Um cansaço, ou a velhice que chega mais rápido, a aparência, né, de cansaço, de velhice, a própria elasticidade da pele, enfim. E os próprios órgãos começam a dar sinal, em médio, curto prazo, às vezes, até dependendo da forma como esse sobrepeso, essa sobrecarga é feita diante da nossa fisiologia, né? Então tudo tem que buscar um equilíbrio, existe sim uma lógica. Essa lógica não é a nossa lógica, a lógica da nossa crença, é uma lógica da própria inteligência fisiológica do nosso corpo físico. E por isso, mais uma vez, é importante sim, porque cada um tem os seus limites, tem o seu ponto de equilíbrio e cada um tem que aprender a se ler, a entender o próprio corpo, mas também nem muito ao céu, nem muito à terra, como a gente costuma dizer, ou seja, temos que buscar esse equilíbrio. E o equilíbrio, ele é sinônimo de harmonia, ele é o sinônimo também do estado de bem-estar. Nem exercício de mais, nem exercício de menos. Assim também serve para alimentação. Então, como a gente tocou nessa questão de sobrepeso nesses órgãos, a gente poderia falar também do próprio estresse. Porque o estresse ele está diretamente conectado aos nossos estados de doença, ou de insatisfação, ou de mal-estar. Então, do mesmo jeito que esse sobrepeso físico vai sobrecarregar os nossos órgãos, o estresse, né, ou seja, no campo emocional, no campo mental, ele também vai sobrecarregar os nossos órgãos diretamente. Então, os próprios hormônios que serão segregados num caso de estresse são hormônios que vão nos levar ao mal-estar e até doenças. E dentre os vários modos de conceituar o estresse, um dos que a gente poderia utilizar é o seguinte, que o estresse ele é uma experiência mal significada por um mecanismo interno descalibrado. E o que a gente quer dizer com isso? Porque realmente o estresse ele depende muito do próprio sistema de valores e de crenças nosso. Porque para uma pessoa, uma rotina é super estressante. Ela prefere um dia mais livre, mais dinâmico. Para outras pessoas, um dia sem rotina é profundamente estressante. Então, novamente, o ambiente interno, ou seja, o meu sistema de crenças, as minhas experiências, ou seja, o significado que o meu campo emocional deu para determinada experiência, dirigindo o meu contexto de saúde, de doença, de bem-estar ou de mal-estar. E a gente realmente precisa tomar as rédeas dessa questão. Por isso a importância também de estar ressignificando algumas crenças nossas e alguma forma de lidar com o mundo, de visualizar o mundo, de ler o mundo e de reagir. Então, paremos também de reagir, porque o estresse ele pode ser alterado quando a gente projeta um pouquinho de conhecimento, um pouquinho até desse próprio foco em buscar o bem-estar, o que talvez poderia ser estressante para a gente, com uma respiração, com a consciência projetada, analisando de forma mais calma, com o pé no chão, cabeça ao alto, a gente vai analisar que aquela situação, ela pode até não ser tão estressante assim se a gente controlar essa questão, se a gente projetar um pouquinho do conhecimento e da nossa consciência, da nossa vontade ali de nos mantermos, né, num bem-estar da melhor forma possível. E é muito interessante toda essa questão de estresse, que a gente avaliar aqui que às vezes o que estressa uma pessoa também em outros contextos aí,
para a gente seria fonte de prazer e vice-versa. Outros exemplos que a gente pode dar até de alguns traumas que algumas pessoas trazem, né? De enxergar uma barata, de ver uma barata, aquilo ali é uma situação profundamente estressante. Obviamente que a maioria das pessoas vai falar, nossa, mas que besteira, isso jamais seria visto por mim como um estresse, mas para outras pessoas é sim bastante estressante uma situação de ter que lidar, por exemplo, com uma barata, de ter que matar uma barata, uma aranha, de simplesmente imaginarem ver uma cobra. Então tudo isso baseado em experiências. E a gente pode começar a ressignificar isso, projetando um pouquinho mais de verdade nas situações, de consciência, essa própria nossa lógica, nossa própria razão. Por quê? A gente sabe que a nossa razão é importante, principalmente para que a gente tome rédea do nosso corpo emocional. Porque o corpo emocional, como a gente vem falando, é ele que dá significado a cada uma das minhas experiências. Se eu deixar o corpo emocional, que já está um pouco desequilibrado, desarmonizado, por assim dizer, ou seja, sem rédeas, realmente bombardear o meu corpo por meio aí das descargas, né, de hormônios, então isso vai me fazer sofrer. Então, projetando a consciência, o controle ali da razão, a gente vai conseguir equilibrando isso. Do mesmo jeito, quando a gente começa a fazer exercício físico numa academia ou por conta própria, a gente precisa de um tempo para gerar um condicionamento positivo ou saudável. Mesma forma com o nosso campo mental e com o nosso corpo emocional. Isso precisa ser exercitado com consciência. Nós precisamos pensar sobre isso e ao pouquinho ir ressignificando. E aí entra novamente também a necessidade de algumas meditações direcionadas que nós vamos estar colocando ao longo desses vídeos. Então, resumindo e contextualizando um pouquinho o que nós viemos falando nesse vídeo, nós temos então o nosso corpo mental, nós temos o nosso corpo emocional e nós temos o corpo físico. Bem, eu acho que nós já podemos chegar à conclusão de que o nosso corpo físico é essa máquina fisiológica perfeita. Podemos dizer que é assim uma máquina perfeita, que tem um processo de autocura, que conversa com a gente, que nos dá os feedbacks, tanto os positivos quanto os negativos. A gente precisa aprender a ler, aprender a respeitar e aprender a utilizar esse instrumento. Entretanto, nós estamos ainda lidando com esse nosso campo mental, da razão e também um corpo emocional. E neste momento, eu arriscaria dizer que nessa faixa de evolução que nós temos, que estamos, né, hoje, aqui encarnados, dessa tomada de consciência, o nosso ofício mais especial neste momento é realmente aprender a utilizar o nosso corpo emocional, pelo simples fato de que é a partir dele que eu lido com o mundo, que eu entro em contato com o mundo e que eu gravo tudo no meu sistema interior, que eu crio, né, que eu construo esse meu sistema interior que faz realmente, que vai me auxiliar ou me atrapalhar a lidar com o mundo, a ler o mundo e a agir diante do mundo. Então, de fato, eu acredito que nós estamos nessa faixa de evolução para tomarmos consciência desse corpo emocional, melhorarmos o nosso campo da razão por meio do conhecimento, que gera o discernimento, com esse discernimento aplicar um pouquinho mais, porque nós já temos muito conhecimento para poder lidar com essas questões de saúde e de doença, e assim a gente ir controlando, dominando ou tomando as rédeas do nosso corpo emocional. Seja pelo lado do estresse, seja pelo lado do desejo, ou seja, nós não comemos o que nos faz bem, nós não temos comportamentos que nos fazem bem, pelo simples fato da ilusão, dos desejos, das paixões, e assim a gente vai se jogando no mundo, e isso só pode gerar uma coisa, por consequência natural, falta de saúde, ou então o estresse, ou então a doença. Já parou para pensar por que a nossa vida se tornou tão tóxica? Por que nós tornamos a nossa vida tão tóxica, tão estressante? Ou seja, somos nós somos os co-criadores, nós somos os agentes e somos nós que temos não só o dever e a responsabilidade de mudar tudo isso, como somos nós que temos todo esse poder de fazer o que é bom para nós. O nosso corpo é pura inteligência, então nós temos que utilizar isso em nosso favor e não contra nós. E aí, se o corpo já tem toda essa inteligência e oferece para a gente dando os feedbacks, então cabe agora que nós hajamos com um pouquinho mais de consciência e de conhecimento para equilibrar e dar rédeas aí nesse corpo emocional por meio também da nossa razão um pouquinho mais desenvolvida, um pouquinho mais desperta. Esse também é um dos sentidos do nosso vídeo, de trazer um pouquinho dessas reflexões e esses conhecimentos. Lembre-se, meu irmão, lembre-se, minha irmã, o poder que cria o nosso corpo, ou a inteligência que cria o nosso corpo, é a mesma inteligência que processa a nossa autocura, que pode manter a nossa saúde, o nosso bem-estar e a nossa vitalidade. Eu espero realmente que esses vídeos também possam ser
um alarme para cada um de vocês, para que não esperemos que a doença seja esse alarme para a gente buscar a nossa saúde física, mental e emocional e a nossa saúde e o bem-estar num contexto geral. Então vamos ficar por aqui. Agradeço cada um de vocês por estar seguindo os vídeos. Peço mais uma vez, se inscreva no canal se ainda não está inscrito, dê o joinha se estiver gostando dos conteúdos, compartilhe e vamos para frente. Lembre-se também, saúde é o nosso estado natural. Paz e bem e até o próximo vídeo.